Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Na noite de Santa Ceia, eu queria que você nesse momento abrisse a palavra de Deus lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 26. Aleluia. É isso aí, igreja, adore. Nós temos liberdade aqui, não precisamos ficar falando baixinho. Aleluia, glória a Deus. Pode vibrar bem alto. Pode ser bem alto. Tu és lindo, tu és cheiroso, Jesus. Amém? E a palavra de Deus, ela diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comede deste pão e bebede deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A mensagem dessa noite é até que Ele venha. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Eu posso ouvir um aleluia aqui nessa noite? Até que Ele venha. A ceia é muito mais do que um ritual religioso. Ela possui 3 dimensões. Primeiro, olhamos para trás. Repita comigo, olhar para trás. Lembramos da morte de Cristo. Segundo, olhamos para dentro. Repitam comigo, olhar para dentro. Examinamos o nosso coração. E terceiro, olhar para frente. Repitam, olhar para frente. Está muito fraco, igreja, vocês conseguem fazer melhor. Eu creio nisso, amém? Olhar para frente. Aguardamos a volta do Senhor. Aguardamos a volta do Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que cada vez que participamos da Santa Ceia, proclamamos uma mensagem poderosa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. A expressão até que Ele venha transforma a ceia em uma celebração de esperança. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós temos esperança. Olhe nos olhos dela assim, igreja, e diga: nós temos esperança. Aleluia. Para uma mensagem de Santa Ceia, vale a pena aprofundar a expressão até que Ele venha, porque ela carrega uma poderosa dimensão pastoral, mas também profética. A ceia do Senhor não é apenas um memorial, é uma proclamação de esperança. E quem é a nossa esperança, igreja? Quem é a nossa esperança, igreja? Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Jesus é a nossa esperança. A humanidade, ela vive de expectativas. Esperamos por dias melhores. Esperamos pela realização dos sonhos. Esperamos pela solução dos problemas. Mas igreja, eu preciso falar isso aqui para vocês nessa noite. E vocês precisam guardar isso dentro do coração de vocês. A expectativa da igreja não está nessa terra. A expectativa da igreja não está nessa terra. Isso é poderoso demais, igreja. A maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus. Quantos estão esperando pela volta do Senhor Jesus? Quantos estão esperando pela volta do Rei? Não crie expectativas nessa terra. As suas expectativas têm que estar lá em cima, no alto. Sim, tem que ser no alto.
quando participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo ao mundo e aos céus: nós cremos que Jesus morreu, nós cremos que Jesus ressuscitou e nós cremos que Jesus voltará. A ceia, ela é uma celebração que une o passado, presente e futuro. Repitam comigo: passado, presente e futuro. Nós olhamos para trás e vemos a cruz, está ali. Olhamos para dentro e examinamos o coração. Olhamos para frente e aguardamos a volta do Rei. Quantos aqui nessa noite estão aguardando a volta do Rei? Quantos podem dizer com o coração assim, sabe, desejoso, aquecido: Maranata, ora vem Senhor Jesus? É o desejo do seu coração nessa noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Será que você pode dar um brado de vitória dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Eu acho que desse jeito Jesus vai continuar lá mesmo, porque eu estou vendo que está meio fraquinho. Você pode fazer melhor, não pode? Vamos fazer bem mais forte? Maranata, ora vem Senhor Jesus. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. A ceia, ela nos faz lembrar do que Cristo fez. Queria pedir para os meninos lá em cima da mesa pôr no telão Lucas 22, verso 19. Você que está com a sua Bíblia pode acompanhar também. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Jesus ordenou, igreja, fazer isso em memória de mim. A cruz, ela não pode ser esquecida. Vivemos em um mundo que valoriza conquistas humanas, mas a ceia nos leva de volta ao Calvário. Ao participar da ceia, lembramos do amor demonstrado na cruz, do preço da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados e da graça que nos alcançou. Eu vou repetir isso aqui para vocês nessa noite, para ficar bem guardado. Isso é sério, igreja. Ao participar da ceia, lembramos do amor demonstrado na cruz, do preço da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados e da graça que nos alcançou. Abundante graça que nos alcançou. Sim, somos todos alcançados pela graça. A ceia, ela nos recorda de que a nossa esperança, ela não está nos nossos méritos. Sim, não está nos nossos méritos, mas a nossa esperança, ela está no sacrifício de Cristo Jesus. Ela está no sacrifício da cruz, morte de cruz, que nos trouxe vida, vida abundante. Sabe, igreja, antes de olhar para as suas lutas, olhe para a cruz. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha nos olhos. Prega para ela. Antes de olhar para as suas lutas. Prega forte, igreja. Antes de olhar para as suas lutas, olhe para a cruz. Antes de pensar no que lhe falta, lembre-se do que Cristo já conquistou por você. Lembremos nessa noite de tudo aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Lembremos-nos todos nessa noite de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Quem está comigo aí, diga um amém. Diga um aleluia. Diga um glória a Deus. A ceia, ela nos leva ao passado, ao sacrifício que nos salvou.
Paulo diz que ao comer o pão e beber o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A cruz é o centro da fé cristã. Não fomos salvos por religião, não fomos salvos por boas obras, não fomos salvos por tradição, fomos salvos pelo sangue de Cristo. Fomos todos salvos pelo sangue de Cristo. O pão nos lembra o corpo ferido. O cálice nos lembra o sangue derramado. Cada marca nas mãos de Jesus conta uma história de amor. Enquanto o mundo exalta a força, Deus exalta o sacrifício. Isso é poderoso demais, igreja. A ceia nos leva ao passado e o sacrifício que nos salvou. Muitos chegam à mesa sentindo-se indignos por causa dos seus erros. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite: a ceia não exalta os nossos acertos, ela exalta a graça de Cristo. A pergunta aqui nessa noite que deve ser feita não é: você é perfeito? A pergunta que devemos fazer aqui nessa noite é: você reconhece a necessidade do Salvador? Você reconhece a necessidade do Salvador, igreja? Essa noite não é para nos perguntarmos se somos perfeitos, santos. Essa noite é para refletirmos se reconhecemos a necessidade do Salvador. Quando você conheceu Jesus, quando você o aceitou, declarou, para que todo mundo pudesse ouvir: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, apaga os meus erros, apaga as minhas falhas. Escreve, Senhor, o meu nome lá no livro da vida. Não foi só para aquele dia, não. É para hoje também, é para amanhã também. Nós temos que reconhecer que somos totalmente dependentes da presença dEle. Nós temos que reconhecer que é necessário sim, todos os dias dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. A ceia, ela nos faz examinar como nós estamos vivendo. Coloca no telão, por favor, Coríntios 11, 28. E tomando o pão, coloca lá, gente, por favor, Coríntios 11, 28. Abra a Bíblia comigo, Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A ceia, ela é um espelho espiritual. Ela nos faz parar alguns instantes em meio à correria da vida, em meio à turbulência. E Deus nos convida a olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhar para dentro. Talvez haja pecados não confessados, feridas não curadas, mágoas não liberadas, áreas de desobediência. Mas a mesa do Senhor é um lugar de restauração. A mesa do Senhor é um lugar de restauração. A mesa do Senhor é um lugar de renovação. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado. Davi caiu gravemente, mas encontrou o perdão. O filho pródigo desperdiçou tudo, mas foi recebido pelo Pai.
Talvez tenha alguém aqui nessa noite chegado no culto, carregando culpa, vergonha ou tristeza. A ceia, ela nos lembra que ainda existe perdão, ainda existe graça, ainda existe misericórdia. Ai, se não fossem as misericórdias do Senhor, as infinitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumados. Somos todos pecadores. A Bíblia, ela diz isso para nós. Por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, fomos arrancados da presença de Deus. Mas a palavra de Deus também nos revela que por causa da morte de cruz, fomos reconciliados, fomos redimidos, fomos sarados, fomos restaurados, igreja. Quantos podem dizer um amém? Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está voltando. O carpinteiro está batendo a porta. O carpinteiro está batendo a porta. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós temos que estar preparados. Chacoalha a pessoa que está do teu lado aí agora. Ah, meu irmão, agora é sério. Se você quer ver essa pessoa sentada ao seu lado lá no céu contigo, adorando, exaltando o nome do Senhor, até que Ele venha, chacoalha de verdade agora. Eu quero ver você lá no céu. Eu não quero ficar sabendo que você está lá queimando embaixo, não. Então eu quero perguntar mais uma vez bem forte: você está preparado? Porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas à meia-noite se ouvirá o grito: o noivo vem, Ele está chegando, Jesus está voltando, o Rei está voltando, igreja. Ele está às portas. Ele está voltando. Ah, pastor, mas isso a minha bisavó já dizia. E quer saber? A tua bisavó estava certa. Ele está voltando. Ele está voltando. Cristo está voltando. Mas será que nós estamos preparados? A ceia, ela não é um momento para apontar falhas dos outros, não. Ninguém está aqui nessa noite para levantar a mão, encostar o dedo em você e apontar as suas falhas. Não, ninguém está aqui nessa noite para fazer isso. Mas a ceia, ela é para permitir que Deus examine o nosso coração. O objetivo do exame não é gerar condenação, mas arrependimento e restauração. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês acham que são os bonzinhos que vão para o céu? Quem acha aí que são os bonzinhos que vão para o céu? Levanta a mão aí. Não são os bonzinhos que vão para o céu. São aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Vocês acham que os maus, os homens ruins, vão para o inferno? Quantos acham que os homens ruins, engravatados, não vou dizer o estado, senão fica fácil, vão queimar lá no mármore? Não são os homens ruins, os homens falhos que vão para o inferno, mas são os homens que não se arrependeram das suas falhas. É noite também de arrependimento, igreja. É noite também de arrependimento, igreja. Deus ele não procura a perfeição absoluta, mas Ele procura nessa noite corações sinceros e dispostos a se renderem a Ele. Ele procura nessa noite por corações dispostos, pelos verdadeiros adoradores, aqueles que querem nessa noite se render a Ele, aqueles que querem nessa noite se prostrar diante desse altar a Ele. A ceia do Senhor,
ela nos faz esperar pela volta de Cristo. Coloca João para nós lá, 14:3, Evangelho de João, 14:3. A ceia nos faz esperar pela volta de Cristo. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A expressão até que ele venha aponta para a segunda vinda de Jesus. Toda a Santa Ceia é um lembrete de que a história não terminou, porque Cristo prometeu voltar. A sua história ainda não acabou, a sua história ainda não terminou, porque Cristo prometeu voltar. Ah, igreja, uma igreja apaixonada, ela vibra quando ouve que Jesus Cristo está voltando. Uma igreja desesperada, ela vibra com vitórias, com glória a Deus e aleluia, quando dizemos que o Rei está voltando. Igreja, glorifique, exalte, aplauda, diga aleluia, diga eu creio, diga glória a Deus, diga eu te amo, diga tu és cheiroso, diga tu és lindo, tu és o meu tudo, porque Ele, Cristo Jesus, está voltando. Ele está voltando. Existe um costume judaico que conta que durante uma refeição, um senhor judeu poderia se levantar da mesa temporariamente, e se ele deixasse o seu guardanapo dobrado na mesa, isso significaria para o seu servo que ele voltaria para terminar a sua refeição. Se o guardanapo fosse deixado amassado ou jogado sobre a mesa, indicaria que a refeição já havia terminado. A aplicação cristã dessa história é feita em relação ao relato de Jesus após a sua ressurreição. No túmulo, os evangelhos mencionam que os panos funerários estavam ali, e o lenço que estivera sobre a cabeça do mestre, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, estava dobrado separadamente, conforme o Evangelho de João, podendo ser interpretado simbolicamente como uma mensagem que Jesus voltaria. Igreja, isso é forte demais. Seja simbólico ou não, existe uma promessa. Seja simbólico ou não, existe uma promessa. A igreja primitiva, ela vivia com essa expectativa constante. Quando participamos da ceia, declaramos: a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Nosso futuro está garantido em Deus. Um dia toda dor terá fim. Um dia veremos o Senhor face a face. E a frase do apóstolo Paulo termina com uma promessa. Sim, nós lemos o texto: porque todas as vezes que comerdes desse pão e todas as vezes que beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A frase do apóstolo Paulo termina com uma promessa: até que Ele venha. A morte não teve a última palavra, o túmulo não teve a última palavra, o sofrimento não teve a última palavra. Jesus voltará. A igreja primitiva vivia com essa expectativa. Quando enfrentavam perseguições, lembravam-se da promessa. Quando eram rejeitados, lembravam-se da promessa.
O retorno de Cristo era a força que sustentava a perseverança deles. Eu não sei qual é a luta que você está passando aqui nessa noite. Eu não sei qual é a prova que você está enfrentando aqui nessa noite. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando aqui nessa noite. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei qual é a sua dor, mas eu vim aqui nessa noite para te fazer lembrar de uma promessa. Pode sorrir, igreja, porque Ele, Cristo Jesus, está voltando. Ele, Cristo Jesus, está voltando. Creia na promessa. Essa é a promessa. Eu vou, mas eu voltarei outra vez. Estejam preparados, todos preparados, porque existe uma promessa. Ele está voltando. Ele está voltando. É noite de Santa Ceia. É noite de celebração. É noite de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas aos pés de Cristo Jesus. É noite de examinar o nosso coração. É noite de dizermos que somos dependentes da Tua presença. É noite de dizer bem alto para Ele: te louvar é o que me mantém de pé. Exaltar o Teu santo nome é o que me mantém de pé. Te adorar é mais do que estratégia. Talvez você esteja enfrentando lutas que parecem não ter fim. Mas a Bíblia nos ensina que a história não termina na dor. O último capítulo pertence a Deus. O último capítulo da sua história pertence a Deus. Quantos estão entendendo a mensagem? Diga um amém, por favor. Faça um barulho aí, igreja, por favor. Se você é do manto, se você é canela de fogo, se você é do reteté, faça barulho aí, por favor, igreja. A ceia do Senhor, ela nos ensina a viver como quem está esperando o Rei. Tem alguém aqui nessa noite esperando o Rei? A ceia do Senhor nos faz lembrar de como quem está à espera do Rei, à espera do noivo. O noivo vem e ele não quer encontrar uma noiva com as vestes sujas. Ele espera por uma noiva com as vestes limpas. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor. É a oração que Jesus faz, intercedendo por nós, igreja. Quando Ele diz que espera pelo dia em que a alegria será completa. Tem uma música do ministério lá de Florianópolis, né, F-Hope, que diz: ah, como eu espero o dia em que eu verei face a face. Esse é o desejo do nosso coração, vê-lo face a face. Mas quando nós cantamos: ah, como eu espero pelo dia em que a alegria será completa, é o desejo do coração do nosso Senhor, é o desejo do coração de Cristo Jesus, o dia que a alegria será completa, o dia que nos encontrarmos com Ele na glória.
Quando você cantar mais uma vez essa canção, lembre-se, quando você declara essa parte da música, essa letra, como espero o dia em que a alegria será completa. Meu irmão, sabe, erga suas mãos o mais alto que você puder, abra os seus olhos, sabe, comece a exaltar o nome do Senhor, porque esse é o desejo do coração dele, o dia que a alegria será completa, o dia em que nós nos encontraremos com ele, o dia em que poderemos correr e nos jogarmos em seus braços como crianças, sim, o dia que poderemos abraçá-lo fortemente e dizer: Senhor Jesus, valeu a pena te esperar, valeu a pena, Senhor, por esse encontro. Lá na terra os dias foram difíceis, Senhor, lá na terra tu sabes tudo que eu vivi, que eu enfrentei, mas valeu a pena ser fiel, valeu a pena me posicionar, valeu a pena não me envergonhar do evangelho, porque hoje eu estou face a face contigo, Jesus. Como eu espero o dia em que eu verei face a face. Quem espera alguém importante, prepara a casa, arruma a mesa, coloca a melhor toalha. Sabe aquele jogo de louça? Isso aqui é só para quando vem a visita. Coloca lá bonitinho na mesa. As mulheres sabem do que eu estou falando. Quando você espera alguém importante, você prepara a casa. Mas quem está à espera de Jesus, prepara a vida, prepara a sua vida. A expectativa da volta de Cristo produz em nós santidade. Não porque temos medo da punição, mas porque amamos ao Senhor. Quantos são apaixonados por Cristo Jesus aqui nessa noite? Levante a sua mão bem alto. O mais alto que você puder. Aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite, levante as suas mãos. Cadê os apaixonados? Deixa eu ver, balança a sua mão. Eu quero ver só os apaixonados. Só os apaixonados por Jesus Cristo. Eu tenho um recado para vocês aqui nessa noite. Só para os apaixonados, aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam são obedientes. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se era errado lá atrás, continua sendo errado hoje. Se era pecado há mais de 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Se era imoral há mais de 2000 anos atrás, continua sendo imoral hoje. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam são obedientes à minha palavra. Eles não são influenciados pelo mundo, mas são quem influenciam lá fora. Chegou o tempo de não nos envergonharmos do evangelho. Tantas bandeiras estão sendo levantadas lá fora. O que você, cristão, está fazendo? Aonde está a sua bandeira? Será que você tem coragem de ir lá fora e bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu não me envergonho do evangelho? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. A expectativa da volta de Cristo produz em nós santidade, não porque temos medo da punição, mas porque o amamos o Senhor. A expectativa da volta de Cristo produz fidelidade. Continuamos servindo mesmo quando ninguém vê. Adorar a Deus é o que nos mantém de pé. Adorar a Deus é mais do que estratégia. Podemos não ver o amanhã, mas hoje nós sabemos: o Senhor está cuidando de cada um de nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor está cuidando da sua família. A expectativa da volta de Cristo produz em nós perseverança. Isso é forte, igreja. A expectativa da volta de Cristo produz em nós
perseverança. Não desistimos diante das dificuldades. E aqui está alguém que fala para vocês nessa noite, que sabe o que são dificuldades. Desistir não é o caminho. Parar não é o que Deus deseja para você. É preciso continuar. É preciso prosseguir. Ah, pastor, você não sabe o que eu tenho passado, não sabe o que eu tenho lutado. Ah, meu irmão, quero dizer para você, não desista, não pare. Não pare, 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 porque o mesmo que te chama a andar sobre as águas é aquele que acalma o mar. O mesmo que te chama a andar sobre as águas é o mesmo que acalma o mar. Está difícil, mas continue, persevere e não desista. A expectativa da volta de Cristo produz em nós esperança. Ah, como espero o dia. A expectativa da volta de Cristo produz em nós esperança. Sabemos que o melhor ainda está por vir. A ceia nos lembra que somos peregrinos nessa terra e que o nosso destino não é este lugar, é os céus, igreja. A eternidade já começou. Já estamos vivendo a eternidade. Aonde você quer continuar a viver? Jesus, a nossa esperança. Os melhores dias estão por vir, igreja. É tempo de renovo. É tempo de uma nova história. Um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Jovens que estão aqui, sobre a faculdade. Creiam na promessa de Cristo Jesus. Eu estou voltando. As universidades federais espalhadas afora no Brasil não são de Karl Marx, elas são de Cristo Jesus. Elas são de Cristo Jesus. A ceia antecipa o grande banquete celestial. Em Apocalipse 19 encontramos a visão das bodas do Cordeiro. A Santa Ceia é como um convite. Isso é poderoso. Isso é forte demais. A Santa Ceia é como um convite. Hoje participamos por fé. Naquele dia veremos o Senhor face a face. Naquele dia veremos o Senhor face a face. Hoje o pão representa a Cristo. Naquele dia estaremos diante dele. Hoje há lágrimas. Naquele dia haverá celebração. Hoje enfrentamos batalhas. Naquele dia desfrutaremos da vitória eterna. Cada elemento da ceia comunica uma mensagem. O pão diz: Ele entregou o seu corpo por nós. O cálice diz: seu sangue nos purificou. A mesa diz: há um lugar para os redimidos. E a promessa diz: Ele voltará. Ele está voltando. O Rei está voltando, igreja. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer um amém. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Por isso, quando participarmos hoje desta Santa Ceia, não
façamos isso apenas com gratidão pelo passado. Participemos também com a esperança pelo futuro. Porque o mesmo Jesus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu voltar para buscar a sua igreja. É uma promessa. Ele está vindo, igreja. Tem uma outra canção que diz: e Ele virá, poderoso, soberano. Ele está voltando. Até aquele grande dia, continuaremos anunciando a sua morte. Sim, até que Ele venha, continuaremos anunciando a sua morte, vivendo sua graça e aguardando a sua gloriosa vinda. Desejosos, esperando a sua gloriosa vinda. A mesa do Senhor aqui representada nessa noite, ela aponta para a cruz, mas também aponta para os céus. A promessa continua viva. Certamente vem, igreja. Certamente vem, igreja. Até que Ele venha. Até que Ele venha, vamos clamar. Até que os céus toquem a terra, vamos clamar. Vamos exaltar o seu nome. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim. Um bom dia mesmo e viva Cristo!